Sabe uma coisa que eu fico pensando? O poder da automação. Uhum. A gente conecta uma ferramenta na outra e, de repente, assim, tarefas de horas acontecem sozinhas, parece mágica. Sim, é transformador. Só que toda essa conexão tem um lado B, né? Às vezes, um único fiozinho solto pode derrubar o castelo inteiro. Exatamente. E hoje o nosso mergulho é justamente num desses fios. Uma falha de segurança gravíssima encontrada numa ferramenta super popular, o N8N. E o caso é fascinante. E, assim, um pouco assustador, porque não é só um bug. Os materiais que a gente analisou pintam um quadro bem claro de um problema classificado como supercrítico. Super crítico? Então, hoje a gente vai fundo para entender o estrago que essa falha podia causar, quem precisa se preocupar de verdade e, claro, como sair dessa. É uma história com vilão, mocinho e uma lição importante no final. Boa. Então vamos começar pelo começo. O que me pegou de cara nos materiais foi a nota de gravidade. Anota, né? A falha que a CVE 2025-683 recebeu uma pontuação de 9,9 de 10. Nossa! Para quem não vive nesse mundo, 9,9 é o placar que ninguém quer ver. É o alerta vermelho piscando no máximo. Como algo chega nesse nível? Chega quando a vulnerabilidade permite uma coisa que a gente chama de execução remota de código, ou RCE. Certo. E o nome já entrega tudo. Significa que um invasor de qualquer lugar pode rodar os comandos que ele quiser dentro do servidor onde o N9 está instalado. Qualquer comando? Qualquer um. A analogia que as fontes usam é perfeita. É como entregar a chave de casa, a senha do alarme e ainda falar onde fica o cofre. O controle é total. Controle total. Isso é assustador. E a gente está falando de um nicho pequeno ou o alcance disso é grande? Gigantesco. Os textos falam em mais de 103 mil instâncias do N8N expostas na internet. 103 mil? Pensa nisso. São 103 mil servidores que podiam, em tese, ser controlados por um atacante. Isso vai desde o projeto de um desenvolvedor até a infraestrutura de automação de uma empresa inteira. Ok, mas tem um detalhe nos materiais que me deixou intrigado. A falha só pode ser explorada por um usuário que já está autenticado no sistema. Isso. Isso não deveria diminuir o risco. Tipo, muito. Quer dizer, não é qualquer um na internet que ataca. Precisa ter login e senha. Porque ainda assim é 9,9. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o ponto que torna essa vulnerabilidade tão didática. Você está certo, a autenticação é uma barreira. É uma barreira. Mas o cálculo de risco considera o cenário real. Primeiro, o que é um usuário autenticado? Pode ser um ex-funcionário que não teve a conta desativada, pode ser, sei lá, um estagiário com poucos privilégios que teve a senha vazada. Ah, entendi. O invasor não precisa ser o super admin. Não. Ele só precisa de um pé na porta. Qualquer pé. Exatamente. Uma vez lá dentro, mesmo com uma conta super limitada, essa falha no motor do N8N permitiria que ele escalasse os privilégios de forma absurda. Como assim? Ele usaria essa conta limitada para rodar um comando e, num piscar de olhos, se tornar o dono do servidor. É por isso que a nota 9,9. A barreira inicial existe, mas se você passa por ela, a catástrofe é total. A falha transforma o menor dos acessos na chave do reino. Faz todo sentido agora. Vamos tornar isso mais concreto. Imagina uma startup que usa o N8N para, sei lá, sincronizar dados de clientes do CLM com a ferramenta de e-mail. Certo. Se o invasor consegue o acesso daquele estagiário, o que ele poderia fazer na prática? O céu é o limite. Primeiro, óbvio. Roubar dados. Ele podia pegar chaves de API, senhas de banco de dados, a lista de clientes. Tudo. Ok. Segundo, sabotagem. Ele podia entrar nos fluxos de pagamento e desviar dinheiro. Ou, pior, alterar o fluxo de e-mail para mandar um phishing para toda a base de clientes usando o nome da empresa. E isso tudo ainda dentro do N8N. Isso. Mas como ele executa código no servidor, o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. Do N8N, ele pula para o sistema operacional.
Dali, ele pode tentar se mover pela rede interna, infectar outras máquinas, instalar um ransomware. O N8N vira a porta de entrada para um ataque em toda a infraestrutura. É o pesadelo de qualquer time de segurança. O cenário é bem feio. Mas o que me chamou a atenção, depois do susto, foi a reação da equipe do N8N e a simplicidade da solução. Vamos falar sobre como sair dessa, quem exatamente estava correndo esse risco todo. O risco era bem amplo. As fontes detalham que a falha afetava todas as versões a partir da 0.211.0. Bastante coisa. Sim, mas a boa notícia é que a equipe agiu rápido, liberando as versões 1.12.4, 1.12.1 e 1.12.0 já corrigidas. A recomendação número 1, em letras garrafais, é uma só: atualize. Para ontem. Para ontem. E o processo de atualização, pelo que uma das fontes descreve, pode ser bem tranquilo, né? Gostei do relato de um usuário com instalação própria, self-hosted. A primeira coisa que ele viu foi um aviso gigante na tela. E impossível de ignorar. Exato. Impossível. Mandando atualizar. Isso é um ponto importantíssimo. A comunicação dentro da ferramenta. Muita gente não acompanha blog de segurança. O aviso tem que estar na cara da pessoa. Sim. E nesse caso o cara usava Docker, então a vida dele foi fácil. Ele rodou um único comando. Como a configuração dele já buscava a imagem latest, a mais recente... Entendeu? O sistema fez tudo sozinho. Sozinho. Baixou a versão nova e corrigida. Em minutos, problema resolvido. É irônico, né? A automação que te colocou em risco também te salva. Sim, mas aqui a gente entra numa parte mais sutil e que para mim foi a mais interessante dos materiais. Qual? A atualização é o passo principal, claro, mas a equipe do N8N também deu outras recomendações, como restringir a criação de workflows só para usuários de confiança. Certo, o que parece ser uma boa prática de qualquer forma, né? O básico. Sim. Mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi uma frase específica destacada nos textos. Eles dizem: essas ações não eliminam a ameaça completamente. Ué, peraí. Se a atualização corrige a falha, por que essa recomendação é extra com esse aviso meio sombrio? A atualização sozinha não garante 100% de segurança? Ótima pergunta. É como se o médico te desse o antídoto, mas dissesse: aí também é bom não correr muito nos próximos dias. Você fica, por quê? E qual a sua leitura disso? A minha leitura é que isso nos dá uma aula sobre filosofia de segurança, sobre o que a gente chama de defesa em profundidade. Defesa em profundidade. Talvez a equipe de segurança seja ultraconservadora e pense: nosso patch é sólido, mas e se alguém descobrir uma forma de contorná-lo? E se houver outra falha que a gente não conhece? Então as recomendações extras não são sobre essa falha, mas sobre fortalecer as defesas como um todo, por caso de o muro principal cair. Exatamente. Nunca confie numa única solução. A atualização é seu muro principal. Mas e se ela falhar? Você precisa de outras camadas. Restringir quem cria workflows é uma segunda camada. Rodar a aplicação com menos privilégios é uma terceira. Certo. Cada uma diminui o impacto de uma eventual falha. É uma admissão humilde de que, em segurança, não existe bala de prata. Isso conecta perfeitamente com a discussão sobre Docker e containers que as fontes trazem. Essa é mais uma dessas camadas de defesa, certo? É uma das mais importantes hoje em dia. Pensa assim: se o N8N está rodando solto no seu servidor e um invasor o compromete, ele ganhou o servidor inteiro. Ok. Agora, se o N8N está dentro de um container Docker, o cenário muda. Explica melhor essa contenção de danos. Imagina que o invasor explorou a falha. Ele agora tem controle, mas só dentro do container. É como se ele invadisse sua casa, mas ficasse preso num único quarto com paredes de aço e sem janela. Boa analogia. Ele pode bagunçar todo o quarto, mas não consegue acessar a sala, a cozinha. Para sair dali, ele precisaria de uma segunda vulnerabilidade, uma que permita escapar do container, o que é infinitamente mais difícil. Entendi. Então a gente está montando um quebra-cabeça de segurança. A primeira peça é a gestão de acessos, não dar a chave para qualquer um. A segunda é a atualização, consertar a fechadura. E a terceira é a containerização. Mesmo que o ladrão entre, ele fica preso num cômodo. Perfeito. É uma cadeia de defesas.
E voltamos ao ponto inicial. Gestão de acessos. A condição de usuário autenticado reforça a importância de revisar quem tem acesso e o que cada pessoa pode fazer lá dentro. O princípio do menor privilégio. Que não é só uma boa prática, é uma linha de defesa fundamental. E é a mais negligenciada, eu imagino. É muito mais fácil dar permissão de admin para todo mundo só para garantir e resolver o problema do dia a dia. Exato. Mas ao fazer isso, você está derrubando sua primeira e mais importante muralha. Se todos são admins, basta uma única senha vazada para o estrago ser máximo. E aqui a gente chega no fator humano que os textos mencionam como um grande perigo. A popularidade do NN, especialmente com o público menos técnico que ama o low-code, vira uma faca de dois gumes. É um paradoxo perigoso. A ferramenta é um sucesso porque democratizou a automação. Mas, ao fazer isso, ela também entregou um risco complexo para um público que, em grande parte, não tem ideia de como gerenciar um servidor ou por que uma atualização é crítica. É aquela pessoa que vê o aviso de atualização no canto da tela e pensa, depois eu vejo isso. A fonte até brinca com isso de forma preocupante, dizendo que o usuário pensa, deixo para 2026. Exatamente. É exatamente com esse comportamento que os atacantes contam. Eles sabem que existe uma janela de ouro que dura dias ou semanas entre a divulgação da falha e o momento em que a maioria das pessoas instala a correção. E é nessa janela que eles agem. Então, a mensagem final, o chamado à ação, precisa ser muito direta. Aquele aviso de atualização na tela não é uma sugestão. Não é um recurso novo opcional. É um alerta de incêndio. Exato. Ignorar é como sentir cheiro de gás em casa e decidir só abrir a janela em vez de fechar o registro e chamar ajuda. Perfeito. E o conselho final que as fontes martelam é o mais prático de todos. Para quem usa a ferramenta, mas não tem intimidade com linha de comando, Docker, essas coisas, a recomendação é uma só. Peça ajuda. Agora. Agora, não amanhã. Levante a mão, chame aquele colega de TI, abra uma chamada para o sysadmin ou, se for o caso, contrate um profissional por algumas horas. Qualquer coisa. Qualquer uma dessas opções é infinitamente melhor do que a inação. Deixar para depois, nesse caso, pode significar que quando você for agir, já seja tarde demais. Excelente. Então, para amarrar tudo, temos uma falha gravíssima, a atualização é urgente e inegociável, e esse caso todo serve como uma aula sobre a importância de construir defesas em camadas. Exato. E para fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. Este incidente com o N8N joga luz sobre um desafio central da tecnologia hoje. Ferramentas low-code e no-code são fantásticas. Elas nos dão superpoderes. Mas a pergunta que fica é, ao democratizar a criação, será que não estamos também democratizando riscos de segurança muito complexos para um público que não foi treinado para lidar com eles? Fica a reflexão sobre esse equilíbrio delicado entre a simplicidade que a gente vê na tela e a complexidade da segurança que precisa existir por baixo dos panos.